Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Um pouquinho mais som aí. Ok, joia. Bom, eu não vou gastar muito tempo apresentando o César Bertini. Eu falei dele ontem à noite. Eu só queria destacar uma coisa que me ocorreu nessa manhã, dentro dessa ótica que eu tenho insistido com vocês. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque o que te parece ordinário hoje, daqui a alguns anos você pode olhar para trás e perceber que era extraordinário. Por que eu lembrei disso? Há 35 anos atrás, quando eu pastoreava uma igreja e via um adolescente ali naquela comunidade, eu jamais imaginaria que um dia aquele adolescente estaria falando para um grupo de pastores de uma rede de plantação de igrejas e multiplicando isso para inúmeras outras igrejas que podem ainda vir surgir. E isso me traz à mente o seguinte: nós temos vivido um momento histórico que, devido à internet, às redes sociais, a gente comentava isso aqui num dos painéis, às vezes o nosso foco está tanto no que as pessoas que não estão aqui vão pensar de nós, que nós nos esquecemos que nós estamos construindo o reino nos relacionamentos com as pessoas que estão diante de nós. Diante de nós. Eu sei, as pessoas que estão diante de nós parece algo ordinário, perto da possibilidade da gente ter centenas, milhares de seguidores. Mas talvez daqui 30 anos, a diferença vai estar no tempo que você gastou com uma pessoa frente a frente, tete a tete. Cuidado. Muitas coisas que nos parecem ordinárias, depois de 20, 30, 40 anos, a gente descobre que eram extraordinárias. Faça o seu ministério com integridade e relevância diante daqueles que Deus tem confiado a você. César, por favor. Obrigado, Raquel, por emprestar o César nessa manhã para a gente. Fica à vontade. Tá bom? Bom dia a todos. Ulisses até brincou de tanto que você falou de mim. Eu estou me sentindo uma panqueca que você colocou um monte de doce por cima, chantilly. Né? Agora vamos ver se a panqueca todo mundo gosta, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Quando né, acho que pode colocar o slide. Deixa eu ver. Tá aqui, pronto. Como o pessoal falou, eu sou César, sou presbítero lá da Igreja da Vila, né? Estou com o Paulinho ali desde o início, né? Eu participei da plantação, então nós somos fruto aqui do trabalho, né, que a chácara começou com a plantação de igrejas, né? E o que mais me incomodava na época era como que eu conseguia conectar o que eu achava que era meu campo missionário, que é o meu trabalho, né? Como é que eu conseguia conectar isso na igreja, né? Parecia que eu tinha dois mundos diferentes, né? O mundo da igreja e o mundo, né, do meu trabalho, né? E aí eu sempre quis criar um ambiente. Eu falei, poxa, será que a gente não consegue criar um ambiente que a gente consiga unir essas duas coisas, né, e trazer, né? Então a primeira coisa importante para mim foi tentar levar os conceitos que a gente tem né, na igreja, que a gente aprende, lá para o trabalho, né? Ou seja, então eu digo que o meu campo missionário hoje, eu fui empreendedor, mas meu campo missionário hoje são as 10 empresas que eu acompanho, que eu investi, e os conselhos que eu faço parte. Ali é que é o meu campo missionário. Então é onde eu tenho servido. Então a primeira coisa é que todos nós estamos em missão, né? Eu acho que isso que é uma coisa muito importante. E a igreja tem sido ali um ambiente para trazer as pessoas, para que elas possam ter o acesso a Cristo, né? E aí o Ricardo me passou assim esse tema super fácil, que é o que aprendemos com as startups, né? E a primeira coisa que eu queria passar para vocês das startups é que 95% delas falham. Então,
Então, será que a plantação de igreja está assim? Como é que está o percentual aí, Ricardo? Está melhor do que 95%? Está melhor, né? Então, ótimo. Mas, então, o primeiro aviso para vocês é que falham muito. E aqui são os principais pontos porque elas falham, né? Mas por que gera tanto interesse da gente descobrir o que as startups estão fazendo, né? Por que a gente vê muita startup de sucesso, né? Os unicórnios, né? O que essas empresas fazem para escalar, serem enormes, né? Darem tão certo, né? Elas são só 5%. Né? Os 95% aqui não quer dizer que todas quebraram também, tá? Quer dizer que a gente brinca que elas ficaram pequenas empresas. Simplesmente não trilharam aquela jornada de ficar milionárias, né? Mas isso em si não é um problema, mas a gente tem muito aprendizado. Eu acho que as igrejas podem, né, principalmente as igrejas de implantação, podem tomar muito aprendizado com relação a essas falhas. Por que elas falham, né? E aí, vamos lá para o próximo slide aqui. Opa, meio atrapalhado aqui. A primeira coisa, eu vou falar mais de startup. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, quando eu for falar aqui, eu não vou ficar falando muito das igrejas, só tem um slide que eu vou falar um pouquinho de igreja. Tá? Então, tentem fazer essa associação aqui. Quando eu for falar de startup, é a igreja que está em implantação. Quando eu for falar de empreendedor, é o plantador. Né? O empreendedor ou founder, eu também posso falar de founder de vez em quando. Saem uns termos em inglês aqui de vez em quando. E quando eu for falar do investidor, são as igrejas que estão ali, parceiras, que estão mantendo o projeto. Tá? Então, quando eu estiver falando, tenta na sua cabeça sempre chavear. Falei de startup, é a igreja de implantação. Falei de empreendedor, é o plantador. E falei de investidor, a igreja mantenedora. Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente faz, né, quando a gente está falando com as startups, é como que você vai chegar lá? Então, eu sou um investidor de startup, e aí chega um empreendedor para mim com um projeto, ele chega lá com o PowerPoint, ele chega lá com uma planilha, e aí a pergunta que se faz, a primeira pergunta é como que você vai chegar lá? E qual que é a primeira reação que a gente ouve em 99 em cada 100 casos? Olha, eu trabalhei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive essa experiência, né? Aí o que acontece? O empreendedor, ele começa a se misturar com a própria startup. O empreendedor é a startup nesse momento, que a gente está começando, né? E é engraçado que ele pouco fala do que é o projeto, né? Mais ou menos ele fala assim, olha, é um projeto que eu vou fazer em tal lugar, eu vou fazer tal tecnologia, mas a minha experiência é essa. Então, a gente geralmente começa, quem sou eu? Né? Quem sou eu? E aí parece que existe já uma primeira simbiose. Né? A gente está olhando o empreendedor ou a gente está olhando a empresa? E aí ele fala sobre ele, e a segunda pergunta que a gente tem é essa. Você consegue articular evidências que você sabe o que você está fazendo? Né? Por quê? A primeira verdade que a gente tem, e é importante, é que sucesso passado não é garantia do sucesso futuro. Então, o empreendedor, ele pode ter tido o maior sucesso. Tem uma história de um empreendedor que é super interessante. Ele vendeu uma empresa para a Apple, chamava... Para Apple não, ele vendeu para Netscape, nem existe mais. Mas ele vendeu na época, em 2000, por 800 milhões de dólares. Então é um empreendedor que na época era um cara extremamente admirado. E ele resolveu abrir uma empresa que chamava Imagine. E essa empresa, ela é exatamente o que é o Instagram hoje. Mas só que ele abriu isso lá em 2002, acho que foi, 2003. A internet nem estava consolidada ainda do jeito que a gente tem hoje, né? Então o cara foi um baita visionário. Ele gastou 80 milhões dos maiores fundos e simplesmente quebrou. Deu 9 meses, ele quebrou. E a Apple comprou lá o produto dele por... Tinha gasto 80 milhões, comprou por 30 milhões e acabou a empresa. Não adianta você só olhar para o seu sucesso e falar, eu descobri a fórmula do sucesso. Eu já plantei uma igreja, eu vou plantar outra. Isso não quer dizer que vai dar certo. De jeito nenhum. Ninguém tem a fórmula. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente vai analisar uma startup, então aí eu sou o investidor que está olhando, né? Eu olho, entendo o empreendedor, admiro o que ele fez, mas a primeira coisa que eu coloco na cabeça é que
ele vai ter que estar mais aberto a aprender de novo, a entender o contexto que ele vai estar, do que ele tem a fórmula da verdade ou a fórmula do sucesso. E aí, nessa segunda pergunta, a gente pergunta de evidência. E aí, quando a gente pergunta, né, me fala por que vai dar certo. Aí ele abre o PowerPoint. Né? E aí ele abre o PowerPoint falando, olha, o tamanho do mercado é enorme. Então, se fosse na igreja, né, eu tenho um monte de gente lá, não tem igreja nenhuma naquela região. Né? Então, tem uma população de X pessoas ali. A gente vai fazer um trabalho ali com um pequeno grupo, nós vamos começar um pequeno grupo. Né? Então, ele começa a articular. Né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação da plantação de igreja, ele começa a articular como é que é a situação. Ou seja, ele está vendendo muito mais a startup, ou o projeto de plantação de igreja, do que efetivamente como ele vai fazer. Porque o mais importante que eu quero saber é como que você vai fazer, não o tamanho do lugar. Sabe por quê? Ninguém compra ideia ruim. Né? Ninguém compra uma startup pela ideia dela. Né? Teve ano que eu recebi mais de 500 pitches de startup. Né? Todas ideias excelentes. Mas eu falo para o empreendedor que eu também tenho um monte de ideia excelente. Né? O segredo não é a ideia. O segredo é como que você transforma a ideia em realidade. A evidência que a gente está buscando quando a gente vai investir em alguma coisa você consegue me articular como que você sai da ideia para a realidade? E eu diria para vocês que é super difícil achar alguém que consegue fazer isso. Né? E a gente pode aqui pegar e falar para vocês, vamos passar um tempão aqui ensinando como é que você faz projeções adequadas, como é que você faz, você descreve melhor a ideia, como é que você vai construir. Então, a gente tem um monte, nas startups, existe um monte de processos como a aceleração. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aceleração de startup. Então, a startup vai lá, faz um intensivão de 3 meses, 6 meses num determinado local, e esse local passa para ele uma série de conteúdos, uma série de práticas, uma série de métodos, para ele tentar falhar menos, ou para ele tentar vender melhor a ideia dele, ou treina ele para fazer o seu pitch, a gente chama. O pitch é essa apresentação. Treina e ele está no chuveiro, ele está lembrando como é que é a apresentação dele, ele está fazendo... Mas será que a apresentação é o suficiente para saber o que vai acontecer da empresa? Não, não é. E aí a gente tem esses caminhos, né? Tem muita gente que valoriza o plano. Então, vamos pensar na plantação, né? Quem plantou, todo mundo tem seu plano, certo? Todo mundo fez lá o seu plano, o seu PowerPoint, tem minimamente lá um Excel, pode ter ano 1, ano 2, ano 3, as despesas, né, receitas, custos, os parceiros, quanto vai entrar, ou seja, né, todo mundo tem essa planilha. Mas da ideia, ou seja, do sonho à realidade, isso não é uma linha. Então não adianta você achar que você vai fazer um plano e que você vai conseguir cumprir um plano. Talvez o grande aprendizado que as startups trazem é que elas não têm amor ao plano, ou não devem ter amor ao plano. Mas sabe onde que erra, principalmente nisso? Não é, acho que nem no empreendedor, acho que é no investidor. Os investidores, quando o cara fala, olha, eu vou fazer esse plano, eu vou crescer desse jeito, eu vou demorar 3 anos para plantar a minha igreja, muitas vezes o investidor do outro lado fala, olha, você falou que você ia fazer em 3 anos. E não conseguiu fazer em 3 anos. Né? É esse tipo de atitude que tanto um lado, né, o investidor, o empreendedor, o próprio projeto tem, é acreditar nesse ciclo, que ele é um ciclo linear. Ele é um processo linear, mas ele não é um processo linear. Ele é um processo que a avaliação que a gente faz do seu projeto inicial, né, ou quando eu faço de uma startup, a única certeza que eu tenho, de verdade, gente, a única certeza que eu tenho é que aquele plano não vai ser cumprido. Essa é a única certeza que eu tenho, de verdade. Eu nunca vi uma startup cumprir um plano. Nunca. Então, o primeiro peso que eu queria tirar de vocês, mas calma que daqui a pouco vai vir a pancada. O primeiro peso para o empreendedor é, muito cuidado, você fez só um recorte do que você imaginava que era aquilo agora. Tá? Mas você precisa entender qual é esse processo.
um processo da ideia, você passar pelo plano, você fazer a execução e voltar para a ideia, para o plano e para a execução, isso é o processo que a gente faz com as startups. As startups não são boas ideias. As startups que dão certo, tem muito investidor que investe na startup, dá o tapinha nas costas dele, está aqui o dinheirinho, vai com Deus, meu filho. E aí volta, depois de 2 anos, para saber como é que a startup está. E bobear nem está mais. Nem está mais acontecendo. O que acontece, ninguém é sniper, eu falo. Nenhum investidor é sniper. Nenhum investidor olha para uma startup e fala, essa vai dar certo, essa não vai dar certo. Quem acha que é sniper, está errado. É a mesma coisa da plantação. O que eu aprendi nesse tempo, e aí a gente tem o fator que é da nossa fé. Né? Deus age de multiformas que é impressionante. Né? Eu, com projetos, né, Paulo, né, eu acho que isso aqui não vai dar, né? E é o que dá. E aquele outro projeto, esse é certo. E não deu. Com as startups, a mesma coisa. A gente não é sniper. A gente não acha, sniper de unicórnio. Opa, achei um unicórnio ali, vou fazer. Ninguém sabe, a princípio, se o projeto vai dar certo ou não. Na plantação é a mesmíssima coisa. Mesma coisa. Então você constrói, eu digo que um unicórnio é um cavalo que a gente colocou um chifre no meio da testa dele. Unicórnios não existem. Né? Unicórnio é uma coisa que a gente criou nas startups, mas eles não existem. Eles são um bom cavalo que você colocou um chifrezinho nele. Né? Como que esse chifre é colocado? São empreendedores que aprenderam a fazer esse processo. E aí volta um pouco aí de novo para o empreendedor. O quanto o empreendedor volta para o plano para saber se aquele plano está correto. Mas mais se o plano está correto. Quanto ele refaz o plano? Vocês têm ideia de quanto em quanto tempo uma startup refaz o seu plano? Uma boa startup, uma startup que faz esse processo. As que não fazem estão na 95%. As que fazem têm chance de sobreviver. Eles fazem, no pior caso, mensal. No pior caso. No pior caso. Agora, você que está plantando uma igreja, você que plantou, você que vai plantar, de quanto em quanto tempo você revisa o seu plano? Mas mais do que isso, não só revisar o plano. De quanto em quanto tempo você pega o plano, amassa, joga fora e refaz um novo plano. Mas aí você fala, mas eu me comprometi com um parceiro que eu ia seguir o plano. E aí se eu falar que eu estou mudando o plano agora, né, então tá bom. Então você está vendo que o plano está te levando para um precipício. Continua nele. O final, você já sabe qual vai ser. Você já está indo para o precipício. Então, o seu compromisso, o compromisso de uma startup, não é em seguir um plano, mas em responder às mudanças. Quando você vai plantar uma igreja, vamos lá, a gente começou lá na vila, né? A gente começou lá, né, o trabalho que o Ricardo fez com o Guilherme, começou um estudo, né, e a gente começou a participar, eu e o Adrien, né, e outras pessoas ali da igreja. Depois a gente resolveu montar no domingo. As coisas foram mudando. Elas foram mudando demais. Não era a mesma coisa. Quer uma outra mudança? Quando a gente já era igreja, quando o Adrien resolveu ir para os Estados Unidos e trouxe o Marcos Botelho, até a gente brincou, né? Eu estava com o Ricardo há umas semanas atrás, e quando o Marcos foi entrar, eu lembro até hoje, o Adrien chegou para mim e falou assim, César, estou querendo ir para os Estados Unidos. Eu estou querendo ir para o Canadá, estudar, fazer o doutorado, tal, não sei o quê. Que legal, cara. Pô, ótimo. Beleza, precisamos pensar quem vai te substituir. Aí ele até falou, poxa, César, achei que você ia falar, poxa, que pena. Tal, não sei o quê. Eu falei, cara, você já não decidiu? Eu falei, você já não decidiu? Se você já decidiu, cara, a gente tem que agora então pensar na mudança. E aí a gente trouxe o Marcos. E aí falar, alguém tinha condição de saber se o Marcos ia dar certo ou não? Não. A igreja que era do Adrien e a igreja que hoje é com o Marcos, é a mesma igreja? Não. Se a gente quisesse brigar para ser a mesma igreja, talvez não desse certo. Porque a gente podia querer seguir o plano. Não estava dando certo até aquele momento? Estava tudo dando certo. Mas a gente simplesmente falou que
Vamos mudar. O nosso plano, né, o nosso plano não é seguir o plano. O nosso plano é responder às mudanças. É se adaptar. Então, a startup, ela é um bicho que muda a todo momento. Então, a igreja que você está plantando, toda semana você vai aprender uma coisa nova. Semana passada você sabia menos da sua igreja, da sua plantação, do local que você está. Você sabia menos do que você sabe essa semana. Não é possível que você não possa pegar o que você aprendeu durante essa semana, olhar para o seu plano e falar, poxa, tem uma coisa nova para eu fazer aqui. Então, isso é muito importante. E vamos lá, pessoal, eu não consegui colocar meu tempo aqui. Quanto tempo eu tenho? Então tá bom. Então, a primeira coisa, só para vocês saberem, a gente vai falar sobre essas 4 coisas. Toda startup tem método, toda startup tem um cuidado enorme com o time, toda startup tem métrica e toda startup responde à mudança. Essas 4 características, se a gente, como plantação de igreja, a gente conseguir trabalhar essas 4 características, eu diria o seguinte, temos mais chance, não é que a gente vai dar certo, mas a gente tem mais chance de dar certo. É o que eu vejo com as startups. Eu acho que qualquer empreendedor hoje precisa pensar nesses 4 pontos. Então vamos lá. Método. A primeira coisa que as startups têm é que, pessoal, se vocês não forem organizados, dificilmente vai dar certo. Ou vocês vão dar um trabalhão para Deus. Porque precisa ser minimamente organizado. Tem que ser organizado. Uma empresa organizada precede de pessoas organizadas. Se você não sabe manter uma agenda, se você não sabe cumprir seus compromissos, se você não lembra as coisas, você deixa só na sua cabeça. E aí eu gosto muito, ou seja, as startups usam muito esse método, que eu acho legal, não sei se alguns conhecem, chama GTD. Tem um livro, chama Getting Things Done. Quem tem dificuldade em gerenciar sua agenda, a quantidade de compromissos que tem que fazer, é obrigatório ler esse livro. Que ele é um método muito simples. Muito simples. Hoje, a Raquel, ela fala, hoje eu tenho 10 empresas que eu investi, que eu acompanho, e acompanho mesmo, de verdade, eu estou muito próximo deles, e eu sou conselheiro de 4 empresas, que tem outras empresas. Então, no universo ali deve ter umas 20 empresas. E eu consigo dar conta. Mas eu consigo dar conta porque eu não sei o que eu vou fazer segunda-feira. Eu não sei. Se você me perguntar agora onde eu vou estar segunda-feira, eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que está aqui na minha agenda. Está tudo planejado. Se você entrar no meu e-mail agora não tem uma mensagem. Está zerado. Por quê? São métodos que você aprende a se organizar. Então, se você vai empreender, você precisa estar organizado. Porque você precisa ter tempo para ouvir as pessoas. Não tem jeito. Nenhum líder vai conseguir exercer o seu papel se ele estiver preocupado com um monte de outras pessoas e quando a pessoa está falando com você, você está tentando lembrar do compromisso que você tem na semana que vem. Você tem que focar. Então, seja organizado. Segunda coisa que vocês têm e talvez não aproveitem bem é o benchmark, ou seja, fazer trocas. As startups fazem muito isso, pessoal, muito. Elas têm métodos específicos. Olha, eu vou fazer, por exemplo, como é que eu organizo os primeiros cultos da igreja? Quantas vezes vocês conversaram com outros pastores que já passaram pela plantação para saber como que eles fizeram? É tão mais fácil a gente, primeiro, perguntar para os outros, se educar, usar a rede e falar com eles, entender o que deu certo e o que deu errado. Não é uma fórmula secreta. Até porque o que deu certo para um tinha um contexto diferente, certo? Tinha um contexto diferente. E naquele momento, no contexto dele, deu certo. É local, são pessoas, é a época que aconteceu. Já tem um monte de variáveis aqui. Mas é melhor você partir para refazer da sua cabeça ou é melhor você usar a sua rede para você perguntar? E não é perguntar só uma vez, são várias vezes. As startups fazem demais isso. Uma coisa que eu admiro muito são empreendedores que têm a capacidade de, pelo menos uma vez por semana, sair da empresa
e ter contato com outras empresas, com outros empreendedores para aprender. Ou seja, se eduque. O método de você se educar, de conversar com outros, é extremamente importante. Empreender é um ato solitário. Só que tem empreendedor que adora realmente fazer o papel do ermitão. Né? Tem outros que, eu sou um ermitão? Não, eu vou falar com outras pessoas. Então, benchmark é muito importante. E as startups têm uma coisa interessante, elas tentam sempre criar um processo que possa ser replicável e depois um processo que possa ser escalável. Né? Então, como é que eu replico alguma coisa? Eu tenho que testar. Aquele negócio deu certo? Consigo fazer uma segunda vez? Consigo fazer uma terceira vez? Ah, consegui replicar. Consegui fazer algumas vezes. O escalar eu consigo fazer com mais? Eu consigo trazer um retorno maior desse negócio? Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da igreja, uma coisa que me incomoda algumas vezes, quando a gente vai fazer a plantação, é a gente achar que basta fazer o lançamento do nosso culto, colocar a placa que agora nós vamos ter um culto, e as pessoas vão vir. Né? Talvez vão vir ali nas primeiras semanas, né? Porque é um negócio novo, tal, mas elas não ficam. E qual é a estratégia? Como é que você replica o que deu certo? Quais são o repertório que você vai usar para poder testar, replicar iniciativas, para trazer as pessoas, para alcançar as pessoas que você tem que alcançar para o seu projeto de plantação? Né? Você já refletiu nisso? Qual é esse repertório? As formas que você faz? Como é que você traz? Ah, não, então a gente faz um post no Instagram. Né? Ok, o que mais? Quantas vezes, e aí a gente vai chegar para o próximo ponto. Não, desculpa. Eu ia falar das métricas. O próximo ponto ainda é time. Mas eu vou adiantar um pouco das métricas. Quantas pessoas o seu post do Instagram trouxeram para a igreja? Muitas vezes a gente não sabe. Eu garanto para você que a startup sabe claramente quantos clientes ela trouxe pelo post do Instagram, quantos ela trouxe pelo TikTok, quantos ela trouxe por um vendedor que foi bater na porta de uma empresa. Ela sabe tudo. Né? Tem método para isso, tem formas de fazer isso. Né? O quanto que você está buscando entender esses formatos, essas formas. Outras igrejas já não fizeram. Talvez as outras igrejas não fizeram com método. Foi meio no vamos que vamos. Deixa a vida me levar. Beleza, mas deu certo, não deu para eles? Vamos entender o que aconteceu para dar certo? Talvez tenha um aprendizado para a gente capturar aqui e a gente, quem sabe, tentar replicar. O que eu vou fazer do zero da minha cabeça? Então, as startups têm método. Se você não consegue identificar os métodos que você está usando empreendendo, se você não tiver clareza que métodos você vai usar, você pode estar ali nos 95%. Time. O empreendedor, ele acha que ele é um super-herói. E aí parece que ele tem que saber tudo. Né? E não sabe tudo. É importante que o empreendedor tente fazer tudo. Por quê? Quando ele tenta fazer, ele se educa para até saber quem que ele tem que chamar para fazer uma determinada atividade. Então, eu ouço muito, eu vou falar dos pastores, mas eu ouço muito assim, eu não sei mexer no Excel. Né? Não sei mexer no Excel, não é um negócio que eu mexo todo dia. Ok, mas para você administrar o seu negócio, você tem que manter um controle mínimo ali. Você tem que saber. Então, se você não sabe, vai fazer um curso. Hoje tem um monte de curso online, grátis. Vai fazer um curso. Interessante, porque a pessoa que você vai trazer depois para te ajudar nisso, e aí formar o seu time, você tem que pelo menos saber o que você vai pedir para ela, né? Porque senão você não vai delegar, você vai delargar. Certo? Você não vai delegar para ele, você não vai nem explicar para ele o que tem que fazer. Você vai falar, te vira. Não quero saber o que você vai fazer aí, mas precisa fazer. Constrói uma planilha aí. Aí ele constrói a planilha. E o que você faz com a planilha? Se você não sabe nem o que é uma planilha. Constrói a planilha. É uma peça? O plano, a planilha, eles são uma peça para a gente colocar no armário e quando alguém perguntar, você tem um plano? Aí você tira o pó,
tira o pó e fala, oh não, tem um plano aqui, ó, tá aqui para você. Né? O plano não é uma peça de ficção científica. O plano é o dia a dia do empreendedor. Né? E ele faz isso tendo pessoas que ajudem ele nas competências que ele não tem. Se ele não identificar quais são essas competências que ele não tem e que precisam ser trazidas, e identificar e começar a montar um time que o ajude nisso. Então, César, eu não sei fazer mídias sociais. Eu trabalho com tecnologia, eu sou engenheiro de computação, eu tenho um Instagram lá que eu nem sei como eu acesso. Eu não gosto. Então, se eu tivesse que depender do Instagram, eu teria que contratar alguém. E eu contrataria, porque não é uma coisa que eu gosto. Né? Mas eu não gosto e eu não sei nem usar profissionalmente. Eu até ajudo as empresas, sei como eles têm que fazer, mas eu não sei executar. Mas eu aprendi minimamente como é que eu usufruo de tudo aquilo que o Instagram pode dar para uma empresa. Você precisa saber isso minimamente. Aí você contrata alguém ou você chama alguém, sabe aquele filho daquela pessoa que está no seu grupo base, que é um ratinho de tecnologia, que sabe fazer. Por que você não desafia ele? Quem sabe um dia ele vai estar aqui falando, né, Ricardo? Por que você não desafia ele para te ajudar? Né? Ou seja, monta o time. As startups, o empreendedor que dá certo é o empreendedor que entende cedo que ele não é um super-herói. É o empreendedor que entende que ele precisa montar um time, ele precisa saber as competências e trazer as coisas. Até porque todas essas necessidades aqui que a gente falou, né, elas vão mudando ao longo do tempo. Né? Então, se você não tiver essas pessoas para te trazerem o que está acontecendo, imagina a igreja crescendo. Né? Você não tem como gerenciar. Né? Tem lá o livro do Larry, né, Osborne, né, que fala lá do Stick Teams. Né? É justamente isso, você já vai crescendo, é como uma startup. Eu, quando tinha startup, eu tinha 50 pessoas, eu sabia o nome de todos eles. Quando eu cheguei a ter 450, eu entrava no elevador, as pessoas falavam, ô César, tudo bem? Como é que está a Raquel, o Vitor? E eu falei, eu nunca vi você na minha vida. Eu não sabia quem era a pessoa. Mas as coisas funcionavam na empresa. Né? Por que funcionavam? Porque existia delegação, eu sabia que tinha alguém cuidando daquilo. Né? Ou seja, time. Você não cresce, você não vai fazer o negócio sozinho. Tem que ter time. Terceiro ponto, que é o mais importante, são as métricas. E aqui em métrica, eu acho que esse talvez seja o principal ponto que eu queria aportar para todos vocês, que é a questão de como eu vejo pouco a gente falando disso nas igrejas. E eu estou falando das igrejas já formadas. A gente, como vila, a gente fala pouco de métrica. Né? Eu não sei, por exemplo, direito quais as pessoas que não vieram no culto na semana passada. Ou há quantos dias a pessoa não vem na igreja. A gente fica dependendo que alguma outra pessoa fale, ache, né, o que aconteceu. Parece que a gente não consegue criar um método para medir minimamente as coisas. E aí, a gente dá um trabalho danado para Deus. E o mais estranho é o seguinte, Deus nos capacitou, Ele dá um monte de tecnologia disponível, um monte de coisa, e a gente não usa. E aí a gente fica naquele negócio de, não, é o trabalho de Deus, Ele vai prover e tal. Cara, eu acredito em tudo isso. Mas eu também acredito que Ele deu inteligência para a gente e capacidade para a gente usar as ferramentas que existam. Então, nós como igreja precisamos aprender a ter métrica para as coisas. Né? A gente tem que entender que a gente... Tem uma frase muito legal, tem o Lord Kelvin, que fez a escala Kelvin de temperaturas. Né? Quem lembrar lá do colégio, um dia vocês aprenderam sobre isso. E ele falava uma frase que você é o que você mede. Né? Ele criou uma escala, né, de temperatura, de medição de temperatura, mas ele falava assim, você é o que você mede. Como é que você sabe se você melhorou, se você não mediu? A única medição parece que a gente sabe é a nossa conta corrente. Essa a gente sabe fácil. Né? Se subiu ou se desceu, a gente sabe se está indo bem ou mal. Né? Mas não pode ser. E até para a conta corrente dar certo, tem um monte de outras coisas que existem antes
que a conta corrente da negativa ou positiva foi a consequência de um monte de passos até chegar na conta negativa. A igreja ter... Então, eu vejo planos assim, e eu fiz até uma simulaçãozinha aqui, para brincar. Esse é um plano típico que eu já vi algumas vezes, né, de igrejas. Né? Eu simplifiquei mais ainda, né, mas... você tem ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. Aí você tem lá, qual que é o meu grupo base, quanto que vai dar do parceiro 1, 2 e 3, né? Qual é a minha estrutura, ou seja, o meu custo, quanto que eu vou acumular no ano a ano, quando eu virar igreja, como que vai ser. Pronto e maravilhoso, certo? Ainda bem que vocês nunca tinham visto, né, um plano desse, só eu que vi, né, um plano assim. Né? Mas aí você vê esse plano, e aí você pergunta para o empreendedor, joia, quantas pessoas precisam ter, né, de um ano para o outro? Não, a gente acha que vão ter 50 pessoas já na igreja, 100 pessoas na igreja. Beleza. Passou 2 meses da plantação de igreja. Aí você fala, quantas pessoas estão na igreja? X. Beleza. Quantos deveriam ter? Para você chegar nos valores. Porque aqui a gente está falando de ter pessoas que foram recebidas, ou pessoas que são dizimistas, ou pessoas que estão dando ofertas. Né? Como é que você faz esse negócio? Como é que você abre? E ele nem sabe. Assim, ele fala, precisa ter, mês que vem precisa ter mais 4 pessoas. Beleza. Você já tem 4 pessoas que já estão fazendo aí para virar membros da igreja, ou você já está fazendo um trabalho de discipulado com elas? Não tem. E como que essas pessoas vão vir? Elas vão Shazam, elas vão aparecer e vão entrar na igreja. Né? E vão começar a dar o dízimo e vão... não, Deus vai prover. Não, eu também creio completamente que Deus vai prover. Né? Mas você podia dar uma força. Né? Você podia dar uma forcinha, né? Então, use métrica para as coisas. Quantas pessoas vão vir? Qual é a jornada que essas pessoas... Qual é a jornada? Isso é uma coisa importante. As startups têm jornada para tudo. Para uma pessoa conhecer a igreja, engajar na igreja, se conectar com a igreja, né? Ela vai conectar, depois ela vai participar dos cursos de celebração, ela vai, né, se engajar como comunidade. Qual que é essa jornada? Quanto tempo demora? Quem vai fazer esse trabalho com cada uma das pessoas? É só você, plantador? Ou vai ter outras pessoas que vão fazer? Quem vai fazer em cada fase? Se isso não é propositivo, vocês entendem que é como se a gente tivesse a necessidade de ter água, a gente colocou um balde aqui, e esse balde ele só enche de água se chove ou se não chove. Eu falo isso muito para as startups. Se você não é protagonista, você vai ficar à mercê do tempo. Se choveu, tem água. Se não choveu, não tem água. Agora, será que não tem umas torneirinhas que você pode colocar nesse balde? Não pode ajudar, colocar umas torneirinhas, dar um pingadinho de vez em quando para encher um pouquinho aqui? Será que não tem nada proativo que você possa fazer para entender qual é a jornada para que isso daqui aconteça? Quando eu falei lá de evidência, todo plano de startup é maravilhoso. Todo plano vai dar certo. No 4º ano nós vamos virar a igreja. Todo plano vai dar certo. Né? O problema é que tem no meio aqui. E aí eu estou menos preocupado no plano, mas eu estou preocupado no seguinte. Você tem feito um acompanhamento com alguém que te ajude a interpretar o que está faltando para você conseguir chegar ali no final? Você pediu ajuda para alguém? Você sabe assim, olha, passaram-se 3 meses. Em 3 meses eu andei isso daqui. O plano continua o mesmo? Quais são as métricas que eu não estou medindo para saber o que eu devo fazer? Eu tenho que aumentar o meu repertório de pessoas que estão entrando na igreja, ou de clientes, quando eu falo de uma startup. Né? Como é que eu tenho que fazer? Então, se você não refletir, se você não usar métricas para você refletir, você provavelmente vai quebrar. Se você achar que seguir o plano é um negócio, você vai quebrar. As métricas vão te ajudar, que é assim, você está andando e você está indo para o lugar errado. Você está indo para o lugar errado. As métricas vão te ajudar a, preciso redirecionar. As métricas vão te ajudando a você saber para onde você está indo corretamente. E por último, eu falei várias vezes aqui, mudança. O critério para tudo isso que a gente falou agora é, você não tem que seguir o plano.
Você tem que valorizar mais responder à mudança do que a seguir um plano. O plano, ele muda. O plano tem que mudar, o plano tem que viver sempre mudando. Não quer dizer que vai mudar para você, né? Eu falo para as empresas, se você se propôs a fazer um projeto de uma ferramenta de tecnologia para ajudar empresas a venderem, o plano não tem que mudar para você abrir um supermercado. Mas naquele foco que você tem, qual é a forma, qual é o caminho? Nem sempre o melhor caminho é uma reta. Você vai ter que dar voltas aqui, você vai ter que passar por outros aprendizados até você chegar ali no objetivo final. Talvez demore um pouco mais de tempo. Agora, o empreendedor que consegue me mostrar que ele é extremamente... Ele tem um método, ele tem um time, ele responde às mudanças, né? Se esse empreendedor consegue me mostrar esses passos, né, eu compro muito mais o plano dele. Porque eu estou comprando não o plano, eu estou comprando a execução. Ele sabe o que está fazendo. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas ele sabe o que está fazendo, né? Ele está chegando lá. Então, isso daqui, assim, tenham bem isso na cabeça. Anotem esses 4 pontos, né? Ou seja, a gente colocou aqui os 4 pontos. Método, time, métrica e mudança. Tenta pensar nesses 4 pontos, como esses 4 pontos podem ser usados na plantação de igreja. Tá? E para encerrar aqui... Opa! Está aqui. Quando a gente falou do time, está aqui, né? Cada um exerce o dom que percebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça que Deus em suas múltiplas formas. Deus te deu um dom. O seu dom é o de liderar. Você vai liderar. E como líder, você precisa saber como orientar as pessoas que vão estar com você. O time, você precisa ter o processo. Se você não fizer uso dessas ferramentas que hoje estão disponíveis, você não está fazendo o teu papel. Deus te convidou para você liderar, para você empreender, né? Então, faça bom uso disso. Ah, César, eu não sei. Procure quem vai te ajudar. Você tem hoje uma rede enorme para te ajudar. Né? Você tem um monte de gente para te ajudar. Né? E aí, não queira fazer tudo sozinho. Deus deu dom para outras pessoas. E Ele vai te providenciar essas outras pessoas para te ajudar no que você tem que fazer. Amém? Vamos lá, método, time, métrica e mudança. O César falando, eu me lembrei muito numa situação no passado com uma equipe, e a equipe vivia dizendo, porque nós estamos cansados. E aí nós resolvemos criar métrica. A gente resolveu mensurar a nossa atividade pastoral. E assim, nós pastores, eu descobri que a gente não gosta de dar relatório. A gente tem essa mania de dizer assim, não, eu presto contas a Deus. E por detrás disso a gente nunca sabe por que a gente está cansado. Será que a gente está cansado porque a gente está trabalhando muito, ou a gente está cansado porque a gente está trabalhando errado? Ou talvez a gente esteja cansado porque a gente está se dedicando a coisas que nem dizem respeito àquilo que Deus mandou a gente fazer. Né? Mas então as métricas botam um pouco de medo, viu, César? Porque as métricas trazem à tona a maneira como a gente lida com a nossa agenda, a maneira como a gente lida com os nossos esforços, né? Muito interessante. Eu acho que assim, outra coisa que eu percebi quando o César fala da importância do time, eu diria que boa parte dos projetos de plantação que dão errado é porque o plantador não conseguiu construir time. Ele tinha uma visão, mas ele nunca conseguiu transformar a visão que ele tinha
numa visão comunitária. Eu sempre gosto de dar como exemplo Neemias. Neemias tem uma visão, reconstruir os muros. Mas Neemias chama as pessoas e consegue vender a visão. Vejam os muros. Venham, vamos reconstruir. Enquanto as pessoas, quando você não tiver time, você não vai conseguir cumprir a sua missão como plantador. Bom, mas aproveitando que o César nos inseriu aí na cultura das startups, isso tem a ver com o mundo contemporâneo, eu queria conversar agora, nos próximos minutos, com o Pedro Galosa, que plantou a igreja em Vila Velha, Ser Amor, o João Paulo, que plantou a Centralidade lá em Franca, e o Davi Lenço, o Marcos Botelho, a esposa dele resolveu fazer uma festa de aniversário para ele, e ele não pôde estar com a gente. Eu acho que é mais do que justificável, porque ele ouviu a pregação do Steve Andrews ontem, e ele botou a Paula dele diante dele, né? Cada um tem a sua Paula que tem que colocar à frente. E o Davi, ele aceitou aí nos ajudar nessa reflexão. Segura aqui um pouquinho para mim. E eu quero aproveitar a presença do César e convidar o César para estar aqui também, porque eu acho que quando a gente fala de oportunidades e desafios futuros, isso tem tudo a ver com o que o César nos colocou. Alguém está sem microfone? Davi? Espera aí. Aí. Ok. Se vocês perceberam, ontem nós tínhamos os dinossauros do movimento de plantação de igreja aqui, né? Com todo respeito, eu me incluo, eu sou parte deles, e hoje você tem um pessoalzinho mais novo, ninguém de cabelo branco, tá certo que o João, ele pinta o cabelo, né? Mas assim, ninguém de cabelo branco, ninguém de barba branca, mas vão ficar. Todo mundo com cabelo, né? É bonito de ver. Eu queria que tirasse essa foto para daqui 20 anos, quando a chácara completar os 40 anos, a gente dá uma olhada o estado desses caras aqui, né? Eu queria começar perguntando para vocês algo muito aberto. Quando vocês olham para a realidade hoje, para a cultura de hoje, quais são os grandes desafios que vocês identificam no trabalho de um plantador? Olhando a cultura, quais são os grandes desafios emergentes que envolvem um plantador de igreja? Fiquem à vontade, eu vou aqui só me divertir. Ricardo, um grande desafio que nós temos, como movimento e como plantação de igreja, é lidar com a polarização. A gente não sabe lidar com isso ainda. E isso tem dividido igrejas, isso tem dividido famílias, e inclusive o movimento de plantação de igreja. A polarização coloca em risco o nosso futuro como movimento de plantação de igreja. Sabia disso? Está rolando isso? A gente está lidando com isso nesse momento. Eu acho que um outro desafio que a gente tem é liderar e plantar a igreja numa cultura em que o ídolo da autonomia ainda está muito em voga, pensando que a gente tem que trabalhar grupo, trabalhar time, e a cultura a todo momento está falando, está mostrando, está incentivando as pessoas a pensarem em si de maneira demasiada. Acho que é um desafio que a gente acaba enfrentando também, esse ídolo da autonomia. E pegando o gancho com o que o César acabou de falar, o próprio trabalho dele de orientar e mentorear empreendedores de startups, né? O problema é que às vezes nós pastores ainda não percebemos a importância disso também. A gente acha que a gente é o cara, Deus falou comigo, Deus me deu a visão, eu não preciso de mais ninguém, e quem falar
o que eu não quero ouvir é do capeta, né? Então, a gente vê, legal, o que mais? Uma questão que eu tenho evidenciado, assim, vivenciado na prática, né, é que as pessoas não estão em busca de uma igreja. Acho que esse é um ponto que, por muito tempo, a gente compreendeu a cultura, né, fazendo essa espécie Opa, alguém não gostou do que o Pedro falou aqui? Era o sinal, o próximo passo é cortar o microfone. Essa espécie de... O Ed Stetzer fala, né, que por muito tempo o cristianismo foi o capelão cultural, né, da sociedade. E tal. E, naturalmente, eu acredito que isso fazia com que as pessoas, diante de um problema, uma notícia ruim, desemprego, doença, opa, preciso procurar uma igreja, preciso conversar com um pastor, com um padre, enfim. E, de fato, isso não é mais assim na vida das pessoas. Uhum. Então, e a gente precisa se acostumar com isso. As pessoas não estão naturalmente procurando uma igreja, né, em busca de uma igreja. E eu acho que isso mexe com muita coisa na nossa perspectiva de plantação de igreja. Né? Uhum. Eu acho que isso acontece também um pouco, Pedro, porque aquilo que foi falado ontem aqui, né? De alguma maneira a gente se isolou, a gente parou de ir para a rua, a gente parou de se colocar, de estar onde as pessoas estão, né? Isso é um desafio também para nós, vai com, acho que contínuo, né? Eu queria voltar depois nesse ponto. Se as pessoas não estão procurando igreja, eu queria saber o que é que elas estão procurando. Mas, e você, César, quando você olha, você como líder de uma comunidade, e você tem acompanhado projetos de plantação, quais são os grandes desafios que você vê para a plantação de igreja na cultura atual? Eu acho que a gente tenta fazer a igreja muito... às vezes ela é meio genérica. Eu falei pouco da palavra segmentação, né? Mas eu acho que quando a gente tenta fazer alguma coisa muito genérica, hoje tem muitas tribos, muita gente diferente procurando coisas diferentes, né? E a gente tenta ser assim, como se fosse, a igreja está aberta para que todos entrem aqui. Uhum. Mas aí você não fala com quem, com todas essas tribos, com toda essa segmentação. Então acho que as igrejas ainda não se adaptaram a isso. E eu acho que isso fica mais evidente quando a igreja vai crescendo, a gente deixar de pensar em métodos para a gente trazer pessoas que não são cristãs para dentro da igreja. Isso para mim começa a ficar muito claro, porque daí a gente começa a se parecer mais com um clube do que com uma igreja, do que com a nossa missão de trazer outras pessoas, né? Então me parece que a gente deixa de conectar com, né, criar essa segmentação, ou seja, como é que eu me conecto com um empresário, como é que eu me conecto com uma criança, como é que eu me conecto com um jovem, né? Como é que eu vou fazer isso? E quem não é cristão, então, é mais impossível ainda. Interessante, porque eu até diria que existem igrejas e projetos de plantação que decidiram se identificar com modas dentro do meio evangélico. Se eu adotar isso, o povo vem. Que povo vem? O povo das outras igrejas. Ou seja, o não crente saiu da pauta. Então eu vou fazer uma conferência de teologia reformada, porque esse negócio bomba. Ainda mais se eu pegar um dos reformados influencers e trazer, assim, a pauta não é o não cristão. A pauta é como que eu posso atrair os crentes das outras igrejas para a minha igreja. Isso é um perigo, não? Eu citei só a teologia reformada, mas tem também os cantores pop gospel e coisas assim, ou seja, e até o César falou do Instagram, né? Na hora eu achei interessante, porque ele falou, as startups sabem quantos clientes elas ganharam no Instagram. E assim, a minha igreja tem Instagram, mas se a gente for mensurar o tempo que a gente gasta em redes sociais e o número de pessoas que a gente ganha presencialmente, localmente, aí entra aquela regra lá daquele italiano
da 20 por 80, o que você... Pareto. Quais são os 20% que você faz que gera 80%? Talvez a gente chegue à conclusão que o tempo que a gente gasta não gera os 80% do crescimento da igreja. Né? Que mais? Outros desafios antes da gente voltar para essa questão, se as pessoas não estão atrás de igreja, o que elas estão atrás? Você falou essa questão das redes sociais, e de fato nós vivemos numa cultura em que isso se tornou um grande ídolo. A imagem, a visibilidade se tornou um grande ídolo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa usar isso a nosso favor, porque a igreja precisa estar presente nas redes sociais. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu fiz 40 anos esse ano. E quando a gente faz 40 anos, você tem que ir no médico e passar por uma série de exames e tal. João, pula essa parte. Eu não sei o que é isso. Pula essa parte. E um dos médicos que eu precisei ir era um cardiologista. Eu nunca... ok. Ufa! E a Larissa tinha agendado a consulta com o médico, uma emergência mudou e outro me atendeu. Era uma moça, jovem, e quando eu abri a porta do consultório, ela olhou para mim espantada e disse assim: eu conheço você. Eu disse: eu já fiz algum casamento que você estava presente, ou você foi na igreja alguma vez? Ela disse: não, eu moro perto da sua igreja, e eu tenho 2 filhos, e eu entendo que os meus filhos precisam construir relacionamentos saudáveis. Então eu pensei assim: eu preciso de uma igreja. E eu assisti todos os vídeos da timeline do Instagram da sua igreja. Então, é uma linha muito tênue, porque, embora seja um ídolo da nossa geração, gera oportunidades para nós alcançarmos pessoas. Talvez o grande segredo que o Pedro e o Davi podem compartilhar com a gente é como é que a gente usa isso sem isso se transformar num ídolo para nós. Por que o Pedro e o Davi? Eu não entendi a ponte. Eles estão assistindo você. Mas eu acho que um pouco nisso, e aí é importante levantar de fato esses 2 grupos enquanto alvos na plantação de igreja. Um grupo é realmente, e é tentador e sutil, ser estes que, não, as pessoas não estão em igrejas saudáveis. Né? E aí planta-se igreja para ir tirando pessoas de outras igrejas, e consegue-se até justificar isso. Né? Esse é um grupo. Mas esse grupo existente, cada vez mais crescente na nossa cultura, de que pessoas que nunca entraram numa igreja, talvez o avô, os avós eram cristãos, mas já tem 1, 2 gerações sem nenhuma construção de cosmovisão mesmo a partir do cristianismo e tal. Esse grupo existe e esse grupo é crescente. Esse grupo não está em busca de personalidade religiosa. O outro, sim, vive atrás de youtuber, influencer, enfim. Agora, se estamos plantando igreja para esse grupo, a gente tem que entender, eu tenho percebido isso, que essas pessoas estão muito mais em busca de autenticidade do que de personalidades religiosas. Lá na nossa comunidade, foi meu último atendimento antes de entrar de férias, e foi muito especial, assim. Um rapaz, um jovem, casado, ele marcou comigo, né, a secretária passou e eu fui atendê-lo, e ele falou assim: Pedro, já começa aí, assim, ele me chamou de pastor, ele falou: Pedro, é a 3ª vez que eu agendo para conversar com você, nas outras 2 eu desmarquei em cima da hora. Ele falou: sabe por que nessa 3ª vez eu vim? Eu falei: por quê? Ele falou: porque na última mensagem você expôs uma fraqueza sua. Você falou sobre algo que você está vivendo na sua vida, de dificuldade. E então eu entendi que, poxa, eu posso conversar, porque não é uma personalidade religiosa diferente de mim e tudo mais, distante. Esse rapaz, ele chegou na igreja, a gente tem um projeto lá de meditação cristã em movimento. Se converteu uma professora de yoga, e ela
nunca falamos com ela que ela precisava parar de dar aula. Mas um dia ela procurou e falou assim, eu estou em crise porque eu entendi que a partir da minha caminhada com Jesus tem coisas que não convergem com o que eu faço, com o que acredita e tudo mais. Eu falei, ok. Ela falou, mas eu não queria parar. Eu falei, então como que você pode usar isso? E aí então nós começamos esse trabalho lá. Quem vai para esse trabalho? É gente que, assim, teria muita dificuldade de entrar numa igreja. E esse jovem um dia estava na aula e ele falando, ele falou assim, cara, eu nunca imaginei entrar numa igreja. E ela falou assim, então, nem eu, nós dois estamos. A partir daquilo ele começou a ir nas nossas celebrações. Depois de 6 meses, ele é encorajado a ter um encontro a partir de autenticidade. Sim. Depois de 2 horas conversando, aquele rapaz entregou a vida para Jesus, falou assim, é isso que eu quero para a minha vida, para a minha família e tal. Então, eu penso que essa autenticidade na nossa relação com as pessoas, para além da personalidade religiosa, é algo que a gente vai precisar aprender a fazer. Concordo. Eu acho que a autenticidade é um ponto muito importante da nossa cultura. Eu só queria resgatar aqui um tema que o César trouxe, que é a consciência de segmentação da sociedade. Alguns conhecem aqui a experiência da North Coast, igreja do Larry Osborne, e eles costumam comparar a igreja deles com uma lanchonete na Califórnia chamada In-N-Out. A lanchonete, a In-N-Out, ela faz só 3 coisas: double cheeseburger, cheeseburger e hambúrguer. E a North Coast decidiu fazer só 3 coisas: cultos aos domingos, grupos pequenos no meio da semana e engajamento no serviço. Aí quando alguém vem e fala, mas essa igreja não tem isso, mas a igreja não vai fazer aquilo, é como você entrar no In-N-Out e querer um macarrão à carbonara. Ou seja, eles vão falar, tem outras igrejas que fazem isso, mas a nossa igreja decidiu fazer e fazer bem isso. Essa é a identidade da nossa igreja. Então, eu queria que o César explorasse um pouquinho mais isso, porque eu acho que você trouxe isso da própria cultura da startup, né? Nós crescemos numa igreja genérica, mas mais e mais as igrejas precisam ter consciência de qual é o seu chamado, e elas não vão ser boas em todas as coisas. Qual é o double cheeseburger, o cheeseburger, o hambúrguer que cada igreja aqui vai fazer? Podia falar um pouquinho mais disso? Tem que ser escolhido, né? Essa escolha precisa ser feita, né? A gente está falando do sonho, né? Ou talvez o que precisa. Eu vejo muitas vezes a gente na igreja criando um ambiente para as pessoas quase que elas se reabastecerem para a semana, né? Cara, a igreja não é posto Shell, né? Então, posto Shell, ok. Não é para abastecer ninguém, para ninguém se reabastecer. A pessoa, por quê? É um erro que a gente comete na igreja de achar que, ou as pessoas, a gente dá mensagem de que elas têm a vida no trabalho, e aí quando elas estão conectadas na igreja, é um momento diferente. A igreja deveria ser a plataforma para falar para elas o seguinte: nós temos 350 pessoas aqui, nós temos 350 campos missionários. Como é que a igreja está preparando essas pessoas para elas agirem no seu campo missionário? E aí, quando a gente olhar de verdade, parece que a gente não está preparando. Não está preparando. A gente acha que fazer uma mensagem genérica, né, para a pessoa, a gente joga para Deus o trabalho, a responsabilidade de trabalhar com alguém e acontecer algumas coisas, ou seja, o quanto é intencional, né? E logicamente você não vai conseguir fazer para todos, mas você não pode pegar o seguinte: cara, eu tenho aqui um monte de empresários, como é que eu pego esse grupo de 50 empresários e capacito eles melhor para que eles atuem como missionários onde eles estão trabalhando, né? Essa pode ser, de repente, a escolha da igreja, né? Então, ou seja, identificar qual é o seu contexto e o seu público e o que da gente é mais forte e focar nisso, é essa que é a estratégia, né? Não um negócio genérico e vai acontecendo sozinho, né? Se não é intencional. Intencionalidade. Total. Isso demanda intencionalidade. Tem que ser intencional. Vocês percebem isso
nos projetos de plantação de vocês, que são mais recentes, a identificação da vocação da igreja de vocês e talvez aí entra a aplicação da mudança de plano, né? E a adaptação do plano para ter intencionalidade nisso? Eu acho que é uma tentação que a gente tem, conforme o projeto vai se desenvolvendo, talvez por uma coisa nossa do plantador, da nossa cultura, do nosso nome, da marca da nossa igreja, de querer realizar tudo em torno da igreja. Um exemplo que a gente teve lá em Jundiaí, a gente tem pessoal da área da educação física lá. E aí alguém teve a brilhante ideia de que a gente podia ter aqui um grupo de caminhada, de corrida da igreja. E a gente tinha uma pessoa lá na igreja que já liderava um grupo na cidade. E fazer esse caminho para as pessoas falarem, ao invés da gente participar e ter um nome com o nome da nossa igreja, por que a gente não se junta ali com Pedro, que já está fazendo, já está acontecendo, e a gente vai ali junto com ele, testemunha, e vamos correr com quem já está correndo na rua, na cidade, para fazer essa conexão. A gente conseguiu fazer isso em algum momento, mas é sempre uma tensão, porque, de alguma maneira, não está o nome da igreja, não está o nome do nosso ministério, mas eu acho que dessa forma, eu acho que tem a ver com essa intencionalidade aí de dizer, Pedro, você não precisa formar o grupo Conviver Runners. Vamos Conviver Runners, O pastor vai ter que correr. Eu corri lá, mano. Fui lá com o pessoal correndo. Eu dou até uma dica para você. A Kenston, anos atrás, eles desafiaram o pessoal a correr na maratona de Detroit. E todos eles, daqueles que correram, tinham uma camiseta escrita Running for Water, correndo por água. E eles fizeram uma campanha que, assim, cada um, a cada quilômetro que corria, alguém na internet pagava por aquele quilômetro para eles furarem poços artesianos da África, né? Só que, assim, eles botaram o Steve Andrews para o pessoal apostar quanto ele ia correr também. Então, pode ser uma boa inspiração para você, viu, Davi? E assim, uma coisa como consequência, que eu acho que é o que o João falou aqui, por conta disso, uma pessoa do grupo, a gente começou um trabalho de capelania na polícia militar lá da cidade. E eu nem estava lá correndo com o pessoal lá. E essa questão, né? Um dia eu estava lá no batalhão da polícia e uma pessoa me identifica. Você não é o cara que estava correndo lá com a gente? Ah, bom, pensei que ele tinha visto lá fichada. Ainda não, da polícia ainda não. Mas o cara reconheceu e... Essa ideia, você é um pastor, e como que... Essa identificação quando a gente se coloca na cidade, né, participando daquilo que está acontecendo, com intencionalidade. Na minha igreja não tem esse ministério aí de corrida a gente percebe. E tal, ainda não. Dá para notar. Mas uma percepção interessante disso que o César está falando, é assim, como Deus está se movendo no nosso meio e ao redor de nós. O que Deus está fazendo? A gente tem muitas ideias boas. Você senta com o Pedro, você senta com o Renato, com outras pessoas aqui, outros plantadores, eles estão fazendo coisas extraordinárias. Mas nem sempre é aquilo que é a resposta de como Deus está trabalhando e se movendo e vai fazer através de nós. Né? Alguns anos atrás, houve uma percepção na nossa comunidade de que Deus estava trazendo casais com filhos pequenos. Muitos casais com filhos pequenos. E parar para pensar, se Deus está trazendo essas pessoas para cá, como nós podemos então trabalhar na vida delas? Isso nos fez startar na comunidade um movimento para equipar os pais na educação dos seus filhos, no cuidado dos seus filhos e na formação desses meninos como discípulos de Jesus. Porque a gente olha para a história de Daniel, por exemplo, ele é um exemplo de alguém que viveu em meio ao exílio e foi fiel a Deus. E a gente está num momento assim,
vivendo no exílio. A cultura já não é mais cristã. Uhum. Então, preparar pessoas, crianças, adolescentes e jovens para viver no exílio é parte do nosso papel. E Legal. compreender essa forma como Deus estava se movendo foi muito interessante para a gente. E esse exemplo que você dá, João, acho que conecta com o que a gente ouviu do César agora há pouco, que é uma coisa que pastores e plantadores às vezes não se aperceberam ainda. Grandes organizações, grandes empresas e até mesmo governos agem hoje baseado em inteligência. Mas para você ter inteligência, você tem que ter informação. Para você ter informação, você tem que captar informação. Então, essa coisa de você ter consciência, quem é que Deus está, através de você, alcançando, no pós-pandemia, nós fizemos aqui na chácara um movimento dos pastores entrarem em contato com todas as famílias e checar quem estava ausente, porque estava ausente e tal. E aí, numa desses levantamentos que nós fizemos, nós descobrimos que na chácara, 50% do público da chácara não é casado. São solteiros, são viúvos, são divorciados. 50%. O que isso muda? Quando a gente passa a fazer uma série sobre famílias, a gente não pode mais conceber que todo mundo trabalha com o paradigma papai, mamãe, filhinho e filhinha. 50% do nosso público não está dentro dessa realidade. Né? Outro exemplo, dessa semana, um dos pastores disse, olha, eu percebi, agora eu não vou lembrar exatamente o número, mas 70%, 80% dos nossos visitantes nos últimos domingos têm menos de 29 anos de idade. A média da idade na chácara gira em torno dos 35 anos de idade. Nós trabalhamos com profissionais na faixa dos 35, com filhos pequenos, alguma coisa. De repente, nas últimas semanas, a gente está tendo 70%, 80% dos visitantes com menos de 29 anos de idade. O que está acontecendo? Isso demanda mudança de plano, isso demanda mudança de rota, isso demanda... E aí uma imagem que eu fiz uso já há muitos anos atrás, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para a gente não transformar nossas igrejas num grande transatlântico, com motores potentes, que a gente determina, nós vamos para lá e a gente acelera e vai para lá. Não, a gente deveria fazer das nossas igrejas veleiros. Veleiros. E ter a percepção, quando o vento sopra, a gente conseguir mudar os planos e ter a intencionalidade para alcançar determinadas pessoas. Né? Agora, é interessante, Ricardo, de onde nós conseguiremos ter essa visão estratégica, nós pastores? Né? Onde nós estamos para tentarmos fazer essa visão, né? Ou ter essa visão. Na conferência do CTPI, no ano passado, na trilha lá de plantação de igreja, eu fiz menção ao paradigma varanda da igreja. Né? O Tim Keller escreveu, acho que foi um dos últimos artigos que ele escreveu, tanto que a continuidade do artigo foi escrito pela esposa dele e um amigo. Nesse artigo, ele fala que as igrejas do futuro precisam voltar para o pórtico. E aí ele chama de varanda. Né? Ele diz, por muito tempo nós ficamos no templo. E aí ele fala, mas a igreja primitiva, através dos oikos, ela ocupava o pórtico. Por isso que a gente tem ali em Atos 2, Atos 5, né, dizendo que o povo se reunia no pórtico, né, e ali a cidade via o povo e simpatizava pelo povo, e o povo também conseguia ter uma visão clara de quais eram as dores da cidade, o que estava acontecendo na cidade. E aí nós fomos para o templo. Do templo, nós não conseguimos ter visão do que é que está acontecendo com as pessoas. Né? Então, eu acredito que é interessante que ontem, aqui conversando sobre o passado, né, você falou, o Ricardo falou, do pastor na rua.
do pastor na cafeteria, né? O pastor que tem uma visão estratégica, ele está conseguindo ver o que está acontecendo, ele está se relacionando com as pessoas. E aí agora a gente falando de futuro, a gente está falando, o pastor precisa voltar para a rua. Ele precisa sair desse lugar do templo e aí, inclusive, levar toda a igreja, né, que se acostumou a frequentar o templo. E aí do templo a nossa visão é míope, é perigosa e ela até gera medo, né? E quando a gente vai para esse lugar estratégico, então, do contato com a cultura, a gente começa a ter visões mais claras do que é que está acontecendo e o evangelho que a gente tem para responder isso se torna muito mais assertivo, né? Então, eu acredito numa mudança de paradigma na nossa praxis pastoral. E você mencionou o Tim Keller, eu acho que a gente tem que ficar atento que o próprio Tim Keller, um dos últimos textos impressos que ele escreve, ele faz menção que esse modelo que marcou a plantação de igreja por anos, de você aluga um prédio legal, pinta de preto, né? Assim, faz uma série de pregação legal, contrata uma banda legal. O Tim Keller diz, esse modelo de construa que eles virão, ele disse, acabou. As pessoas não vão vir. Eu acho que ainda funciona porque a gente está atraindo crentes de outras igrejas. Se a gente quer atingir os não crentes, a gente vai ter que ir para o pórtico, ir para a mesa, ir para a relação, ir para o tete-a-tete. E mais uma vez, né, a gente precisa aprender não apenas a ter os dados, mas ler os dados, né? Porque pode ser que com esse modelo está aumentando os números, né? Mas que número é esse que está aumentando? Quem são os frequentadores que estão vindo, né? Eu saí daqui encorajado. Tem um playbook interessante que chama Jornada do Conhecimento. A Jornada do Conhecimento ela é dados geram informação, informação gera conhecimento. E aí tem dados geram informação, informação gera conhecimento. E tem um outro cara que fez o ciclo da sabedoria. Que dados geram informação, informação gera conhecimento. E o conhecimento, algumas pessoas alcançam a sabedoria. E aí elas conseguem interpretar isso de uma forma completamente diferente, né? A gente tem que pensar dessa forma. A gente muitas vezes quer já se apropriar do conhecimento. A gente acha que a gente é muito bom, né? Porque eu estou capturando, eu estou aqui vivendo. O empreendedor tem muito disso, né? Não, eu sei que se a gente for para lá vai dar certo. Ele confia muito na intuição dele, né? Cuidado, né? Vai para dados. Agora, você não vai gerar informação se você não tiver dado. Se você não capturar quem são as pessoas que estão vindo, como estão fazendo, não vai ter informação. Ou a informação vai ser ruim, né? Então, tem uma lógica para isso, né? E isso liberta a gente também dessa obsessão por ter a igreja igual a do outro, né? A gente, não, olha, eu vi uma coisa lá na chácara, a gente vai fazer aqui. Eu vi uma coisa lá na comunidade da vila, vou fazer aqui. Mas quem disse que tem que fazer? Né? Se você medir quem são as pessoas que Deus tem trazido até você, a quem Deus está te enviando, talvez você tenha que concentrar os seus esforços e construir o seu estilo de uma outra maneira. Mas deixa eu terminar essa conversa voltando ao primeiro tema, que a culpa é do Pedro. E eu espero que ele já tenha uma resposta para isso, ele tenha tido tempo para pensar. O Pedro colocou na primeira participação dele que no mundo contemporâneo as pessoas não estão interessadas em igreja. No Brasil, especialmente em determinadas igrejas, está bombando. As pessoas não estão interessadas na igreja, elas estão interessadas no quê? E por que, se elas não estão interessadas na igreja, determinados modelos atraem tantas pessoas? Fria total para vocês. Hoje não é difícil você atrair seguidores. Então a gente vive num contexto de mundo onde as pessoas estão, elas são altamente afetivas, sensibilizadas,
o individualismo gera esse anseio pelo meu crescimento. Então, dependendo do que como você atinge essa demanda emocional das pessoas, você tem seguidores. Como que eu cresço em seguidor? Eu estou precisando dessa dica. E como que é? Então, é só você começar a falar o que as pessoas querem ouvir. Ok. Ou polemizar. Ou polemizar, ou ter uma estética atraente para determinado público. Então, não é difícil. Hoje, você compra isso, inclusive. Você consegue, inclusive, comprar isso. Agora, a gente está falando de seguidores de Jesus. O César teve um tempo atrás aqui fazendo uma palestra para os profissionais da igreja, e eu fiquei muito preocupado com o que ele me falou, porque eu, às vezes, assim, quando eu vou comprar uma coisa, eu vou ficar no hotel, eu dou uma olhada nos reviews, o que as pessoas dizem acerca daquilo. E o César falou que já tem robozinho que faz os reviews, quer dizer... Então dá para comprar um robozinho, coloca assim: uau, Ricardo Matapau, uau, que pregação, uau, fui muito abençoado, pastor, você é uma bênção. O robozinho faz isso. Uau, o Palmeiras não tem mundial, uau. Essa é a única piada que sobrou para corintiano. Essa é uma certeza do futuro, só abrindo parênteses aqui, o Palmeiras vai continuar não tendo mundial. Então, voltando ao ponto. Então, voltando ao ponto, nessa questão da manipulação de números, isso aí é possível. Isso aí hoje é difícil você saber se aquilo ali é real. Mas, na mesma proporção em que as pessoas não estão procurando a igreja, a instituição religiosa, elas estão em busca de comunidade, elas estão em busca de relacionamentos profundos, mesmo que elas não saibam. E aí é interessante saber ler a cultura. Quando eu cheguei em Vila Velha, e eu comecei a apresentar a visão da igreja para o grupo base e tudo mais, dentro dos nossos pilares está o pequeno grupo como um ambiente de aprofundamento relacional, de discipulado, não como um mini culto e etc. Eu ouvi muito assim: pastor, isso não vai dar certo aqui. Eu falei: mas por que não vai dar certo? Não, porque o capixaba é difícil, não gosta de relacionamento, etc, etc. Então, mesmo que as pessoas não saibam, e aí a gente não abriu mão disso por causa dos números. Não abriu mão de valores, que a gente sabe, não, mas isso aqui está errado, então, na cultura. E a igreja precisa ser contracultural, etc, etc. Não abrimos mão disso. É impressionante como as mesmas pessoas que disseram isso e toparam, foram conduzidas, inspiradas a, cara, experimenta, participe disso. Hoje elas não só são transformadas e foram e dizem, cara, é isso. Então, e aí você então insere as pessoas, mesmo que elas não saibam, esse ambiente de comunidade, de aprofundamento relacional, e gera comunidade, gera compromisso. A gente tem uma frase que a gente usa lá na igreja, todo mundo que chega, a gente fala sempre: intimidade não vem antes de compromisso. Então, aqui na igreja, por isso, os nossos pequenos grupos, por exemplo, são só para membros, a gente fez essa opção. Intimidade não vem antes de compromisso. Então, numa cultura em que, ao mesmo tempo, as pessoas dizem: a gente não quer compromisso relacional, mas elas querem intimidades. A igreja, então, vem e diz: então, você quer uma intimidade real, transformadora? Faça opção pelo compromisso. Isso, certamente, vai fazer com que os números... eles podem até ser obtidos, mas longo prazo. Okay. Então, acho que tem essas questões. Então, a gente tem que diferenciar necessidade sentida de necessidade real. Exato. A necessidade sentida das pessoas é pelos conselhos, como eu cresço na vida, como eu me torno melhor, rápido, como eu fico rico. A necessidade real delas é serem amadas. O que mais? Vocês... O que as pessoas estão em busca, se elas não estão em busca de igreja? Eu acho que aí fica, na minha percepção, a partir lá de onde eu estou, é muito essa sede por relacionamentos. Relacionamentos. As pessoas querem algo profundo, assim, querem talvez essa nossa cultura também superficial, né? Tudo muito rápido.
a gente percebe esse movimento das pessoas nessa direção, assim, no caso de procurarem a comunidade, não apenas para participar, não apenas para ser mais um, mas para ter vínculo, para ter história, para construir história, ter raízes. Então, eu acho que eu vou muito por esse caminho, essa percepção de que as pessoas estão em busca de relacionamentos profundos e, de alguma forma, transformadores também. E nessa cultura hiperconectada, a gente tem algo para oferecer, que é a comunidade, o relacionamento. E pessoas, elas anseiam por isso. E a comunidade, ela é o nosso instrumento de evangelismo, de alcance, de discipulado. Então, talvez, em meio a uma cultura hiperconectada, em meio a cultura que valoriza o evento e a prática do momento, a experiência relacional seja uma boa linguagem para comunicar o evangelho. Interessante que na semana passada ou anterior, eu li rapidamente uma reportagem dizendo que algumas escolas estão proibindo a entrada de celular, ao menos que seja uma criança com necessidades especiais, porque os pedagogos estão constatando que a ausência de relacionamentos, até no recreio, está assim, prejudicando o desenvolvimento e a maturidade das crianças, né? Ou seja... Mas aí, Ricardo, eu tenho uma visão que... Eu acho que o problema que a gente vive hoje é que a igreja virou um produto. E é um produto... E a gente tem que escutar, porque aqui o único que não é pastor e que é um profissional que frequenta a igreja é o César. Então a palavra dele tem peso 2. Não, mas várias igrejas... Por exemplo, quando a gente fala da questão de ser uma comunidade, para as pessoas se conectarem, eu acho que a gente tem que ser, e tem que ser a primazia. A gente tem que tentar fazer o melhor. Mas quando a igreja do lado vai fazer melhor, começa a fazer aquele negócio melhor, a pessoa muda desse clube e vai para o outro. E é isso que tem acontecido. A questão que a gente perdeu, talvez, qual é o propósito? A conexão que a gente tem que fazer com as pessoas é o propósito. Então, eu não tenho um problema com o trabalho que essas igrejas fazem, porque elas de alguma coisa fazem um trabalho com a influência, a gente falou sobre influência, né? Eles usam a influência, talvez de uma forma que a gente não está disposto a fazer, mas eles... Cara, Deus usa uma multiforma tão grande que Deus alcança as pessoas através dessas formas. Sim. Né? É um pouco do que o Steve falou ontem, né? Ele criticou algumas formas que outros faziam, e depois ele falou, cara, mas Deus agiu em todos eles. Né? Então, Deus vai agir. Agora, o problema é o seguinte, que é superficial. E aí, quando o clubinho lá está oferecendo um pedacinho de chocolate maior, ele vai porque o outro está oferecendo um pedacinho de chocolate maior. Aí ele começa a pular de galho em galho, porque ele não entendeu qual é a motivação. Né? Ou seja, a motivação das pessoas precisa ser interpretada. Né? A gente nas startups usa muito um livro chamado Motivação 3.0, que é um cara que chama Daniel Pink, né? Que geralmente a motivação nas empresas você fala que é financeira, né? E hoje está longe de ser financeira. Você tem outras coisas, né? A gente precisava entender qual é a motivação. E a nossa motivação que as igrejas têm que fazer, o que a pessoa tem que ter no coração é não trazer a pessoa para a igreja, mas apresentar Cristo para ela. É esse que é o grande valor. Eu acho que é isso que nós precisamos entender, que a nossa plataforma maior é essa. Tudo que a gente faz da comunidade, tudo é uma forma de alcançar aquilo. Né? E a gente tem que usar mais tecnologia para isso, a gente tem que usar o campo missionário, que são as pessoas. Então, é tomar o cuidado da gente não reprisar esse modelo do produto, sabe, Ricardo? E a igreja se tornar um produto, uma marca. A gente não é um produto. Né? Talvez a gente seja só uma plataforma para que as pessoas entendam como que elas vão agir lá no seu trabalho sendo missionários lá. Né? É elas que vão fazer, não é a igreja que converte ninguém, não são nem as pessoas, mas quem está falando com alguém que nunca vai entrar na igreja sou eu o dia inteiro no meu trabalho. Né? E como que a igreja está me capacitando para eu falar de Cristo para essas pessoas? Né? Até porque a competição de produtos vai matar. Porque sempre tem um produto melhor, vai ter um melhor. Com mais estratégica, com mais estrutura. E por isso segmentar também, né?
Porque daí eu posso ser bom naquilo. Vou ser bom nesse ponto aqui, né? E o que o César colocou é importante você perceber, qualquer plantador ou pastor que teve um crescimento na sua igreja a partir de pessoas não cristãs, se você perguntar qual foi a estratégia, assim, primeiro foi um processo orgânico, mas que passou por uma pessoa não cristã ser alcançada e essa pessoa ter um alto poder de mobilização de outras. Aí assim, aquela pessoa não cristã é a mulher samaritana. Eu falei recentemente aqui na igreja sobre João 4, e assim, para mim foi assustador lembrar que os discípulos estavam em Sicar, e eles vieram sem ninguém. A mulher foi para Sicar e no final da tarde trouxe a cidade inteira. Tem alguma coisa de errada com essa formação pastoral que a gente tem. Que o pastor está na cidade e não traz ninguém. A mulher foi, no final da tarde ela trouxe todo mundo. Por quê? Ela tinha um network, ela tinha rede de relacionamentos. Agora, esse é o problema também da gente alcançar crente de outra igreja. Crente, quanto mais velho, mais estéril é. Porque assim, a rede de relacionamento deles é o pessoal do coral, é o pessoal da sociedade auxiliadora feminina. Assim, o cara não tem amizade fora da igreja, né? Então, e eu termino porque vocês estão falando de relacionamentos. Eu lembrei de uma palestra que eu ouvi o ano passado de um cara que ele é pastor de uma igreja nos Estados Unidos com 2.000, 3.000 pessoas, mas ele teve a coragem de dizer para a igreja o seguinte: isso não é igreja, isso é multidão, isso não é igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos em torno da mesa. Quem sentar ao redor da mesa para compartilhar a vida é discípulo. Aí ele lançou, você pode procurar aí na internet, daí outras igrejas começaram a fazer também, uma campanha chamada 1000 Tables. O alvo dele foi: esse ano nós vamos reunir a igreja em torno de 1000 mesas. E algumas pessoas da igreja dele trouxeram a mesa de jantar para a varanda, para que os vizinhos vissem o grupo de irmãos e irmãs reunidos e desejassem estar em torno da mesa também. Esse projeto auditório, o titio Tim Keller disse: esse negócio, se não acabou, está acabando. E o que eu tenho ouvido de plantadores na Europa é que o único caminho para você alcançar pessoas efetivamente para Jesus é você sentar à mesa com elas. Gente, papo muito bom. Eu quero agradecer imensamente vocês. César, obrigado pelo seu tempo. João Paulo, que Deus te dê graça para você ver o que você previu não acontecendo. Davi, que você continue correndo lá com o pessoal. Pedro, que você continue na varanda com a sua igreja, tá bom? Agora a gente vai fazer uma pausa. Lá no Espaço Conviver você tem um cafezinho, um lanchinho, e a gente retorna aqui às 11 horas, ok?